E aí galera, aqui que você fala é o... Peraí. O Victor TCG, eu peço desculpa aqui que eu acabei me enrolando e não consegui gravar um pouquinho mais de dia, então vai estar meio escuro aqui, tá bom? Mas acho que dá pra me ver, tá tudo tranquilo, e o que é mais importante não é me ver, o importante é ver o que eu vou fazer aqui, que é a tier list dos decks que eu considero aqui em Cachoeira importante. Sim, isso aqui são os decks que se atuam em Cachoeira do Sul, onde eu moro, e eu vou ranquear eles aqui com a minha opinião, deixar claro, tá? Praticamente. Claro, deve ter mais alguns outros decks que eu devo ter esquecido, mas acho que esses são os mais relevantes para se falar, beleza? Então tá, vamos começar lá. Vamos começar logo. É pouco deck aqui, então não vai demorar muito. Praticamente nós vamos ver os decks Rank S. Vamos ver. Cara, eu acho que sem mais delongas dizendo, né, um deck aqui que é muito forte aqui em Cachoeira e considerado muito pica, por assim dizer, é o Albaz. Albaz aqui, nossa, tem aquele combo de lock, tira bicho teu por fusão, tem cartas que protegem as fusões, que tu não pode responder, além de não responder, busca carta para poder negar, caso tu ative. Cara, é um deck extremamente completo, tá ligado? Devido a isso ele não consegue caber tantas Hidden Traps, mas tu pode colocar Hidden Traps se quiser nele, sim, não tem dificuldade nisso. Só que pra mim o melhor jeito de montar uma base é ele full combo, entendeu? Porque, nossa, é muita coisa que tu pode fazer com ele full combo. Cara, ele é tão bom que ele não precisa usar Hidden Trap, tá ligado? E tem outros detalhes também que a Konami lançou alguns suportes, né? Tipo uma trap que pode banir uma fusão e copiar o efeito da fusão no turno do oponente. Isso dá muita vantagem para esse deck, porque a Ashe, que é uma carta muito counter desse deck, que nega a principal carta fusão dele, meio que é rasgada, né, por causa dessa trap, tá ligado? Aí meio que ele consegue fazer todo o combo dele no teu turno. Então, muito forte pra caralho esse deck. Padedel, outro deck que eu considero Rank S também, cara. Outro deck óbvio que é Rank S, né, que é Yubel. Yubel tá um absurdo, né, com o novo suporte, ficou uma coisa horrenda, muito horrenda, cara. A carta que te obriga a atacar Yubel que se invoca muito fácil. Antes tinha aquela extrema dificuldade de invocar uma Yubel, né, hoje em dia tu invoca 5 delas se quiser, mais um Exceed da Yubel, que é um Negate, a fusão que praticamente tu faz na mão do Grave, que é outro negate de certo modo, né? Só que é o negate melhorado. Oi, tudo bom? É o negate melhorado, porque ela muda o efeito, né? De vez negar a tua carta e ser isso, não, ela obriga tu a destruir um bicho do deck. Essa nova fusão, então, né? Pelo amor de Deus, e o Bell é um deck muito forte pra caralho. Praticamente. Cara, eu acho que de Rank S, mano, eu colocarei esses dois só de Rank S, porque são os decks mais fortes e absurdos. Comparado a todo esse resto aqui, não... Ai, tem alguém ligando pra mim. Só um minuto. Desculpa o inconveniente, mas alguém tá me ligando pra mim. Mas voltando, eu considero esses dois decks muito absurdos, cara. Os outros ali não estão, nem chego nem perto deles. Então de Rank S vai ser isso por enquanto. Cara, agora Rank A. Mano, Rank A daria pra colocar todos mais os mas vamos ver. Cara, acho que um dos principais decks que eu tenho que colocar no Rank A é o Rescue Ace. Porque, cara, um deck que de certa maneira é 880. Eu já testei esse deck, já usei esse deck até consideravelmente. Ou tu zica, ou tu joga. E decks assim pra mim, 880 são bem mais ou menos. Eu coloquei ele no Rank A por causa da força absurda dele, que se tu controlar o hidrante, todo esse spell trap ele vira um inferno. Não deixa tu fazer link, exceed, né, que tem o efeito, destrói a carta, tu não pode ativar mais efeito a carta, traz um bicho de volta, ou seta 4 cartas, é um absurdo, tá ligado? É um absurdo. Decks que zico normalmente pra mim não são grandes coisas assim. Só que devido à força do deck, do Rescue Ace, eu considero ele Rank A ali. Devido a isso. E falando força do deck, eu considero a Bizector também no Rank A.
a Bizector ali contra o Bell e o Albaz ali, ele nem peida nem cheira, né? Só que assim, comparado aos outros decks, esse deck aqui é muito da hora, muito bacana. E também é muito forte, porque ele faz um campo que é difícil passar. Não é um campo que tu tem negate, é um campo que é difícil tirar os bichos dele do campo. E fora que um campo também que tem aquele spell de campo que praticamente vai mudar teu efeito, igual o bicho da Yubel. Que tu vai, de vez tu ativar o efeito e ser negado, não, tu vai destruir uma carta setada da Bizector. Então é um campo que assim, difícil de tirar e quando volta, meu Deus, muito difícil também conseguir parar quando tá cheio. É que eu sempre falo, a Bizector é um deck que se tu for jogar em segundo, tu tem que matar ele na hora. Cara, é um deck que o rank A também aqui é o Traptrix. Traptrix praticamente é um deck consistente e forte. Cara, como posso dizer? Consistente, forte e controlador. Tipo, se o jogo tiver meio parelho, praticamente, o Traptrix vai ter uma vantagem a mais, porque é um deck de controle. E é um deck forte, tá ligado? Que tipo, como posso dizer, tudo é útil e agradável a ele. As cartas dele, tudo tem um sistema, é uma engrenagem que roda. Tipo, ativa uma trap, feiticeira, não tem feiticeira, a outra lá, que eu esqueci o nome, a Exceed lá protege os bichos, o campo protege os bichos, a Seta traz um bicho do deck, a outra lá seta uma carta do cemitério. Nossa, é um treco muito louco. E é muito forte também. Esse aí pra mim é o melhor instrução já lançado. O Traptrix é o instrução melhor lançado já, praticamente. E cara, aí tem uma grande dúvida, né, comigo. O Sky, cara. O Sky, eu coloco ele no rank B. Por que eu coloco o Sky no rank B? O Sky tem muita vantagem contra Traptrix, contra Rescue Ace e tudo mais. Só que tem um certo problema do Sky, que o Sky é um deck extremamente difícil de usar. Cara, é muito difícil. Tu sabendo usar ele, tu realmente vai conseguir jogar de boa, ser esperto e tudo mais. Só que assim, cara, vai depender muito mais de você. Ai, deixa eu mostrar pra você aqui. Deixa eu essa porta. Cara, vai depender muito mais de você saber jogar com o Sky do que o próprio Sky. Eu tô colocando ele no rank B, não porque ele é um deck ruim de se jogar, é um deck difícil de se jogar. Todos os outros decks aqui praticamente são mais fáceis de se jogar. O Base é bem fácil de jogar, e o Bell é bem fácil de jogar. O Squeeze também é bem fácil de jogar. A Bizector tem um pouquinho de dificuldade, o Traptrix tem um pouquinho de dificuldade. Só que Sky, o nível de dificuldade é absurda. Entretanto, ele é um deck bom ainda, então ele fica no rank B por ser um deck bom. E fica no rank B por ser um deck muito difícil de se usar, praticamente. E outra coisa aqui que fica junto com ele é o Marinces. Porque a Inguine no Marinces não é algo tão complicado, só que só a Inguine no Marinces não rende nada, entendeu? Aí você tem que usar o Marinces com Rend Trap. E eu considero isso uma boa, porque Marinces comba com uma carta só, praticamente. Se não comba com uma carta só, consegue fazer umas coisas lá muito absurdas. E eu considero isso, só que o Marinces depende de outras cartas que não tem a ver com o arquetipo, então eu acredito que ele seja de rank B, praticamente. E outro deck que eu considero rank B também, cara, é o Sword Souls. O Sword Souls é um deck divertido, fácil de se jogar e tudo mais, só que não é um deck totalmente opressor. Ele não é um deck opressor como o Bizector, como o Traptrix, Rescue Ace, Albaz. Ele não é um deck totalmente opressor, mas ele faz um campo da hora. Depois que liberaram o Protoss, aí ele tá mais fortinho, tá mais buffado e tudo mais, é difícil. Só que também é um deck fácil de parar, dando Veiler essa espada alma aqui que eu esqueci o nome, ou parando o Synchro 8 e tudo mais. Cara, é tranquilo parar ele. Só que não se engane, né? Ele é um deck forte, ele não pode fazer coisas. Mas comparado aos outros aqui, eu considero ele um pouco abaixo da média. Claro, dizendo essa é a minha opinião, né? Outro deck que eu tô meio indeciso aqui é o Red Dragon. O Red Dragon, cara, eu sinto que ele tá na mesma vibe que o Sword Souls, tá ligado? Eu sinto que ele tá na mesma vibe que o Sword Souls. Por causa que é um deck fácil de se jogar, de certa maneira sim, só que também é um deck que tu tem que pensar no que tu tá fazendo. Não adianta tu sair lá com bar, fazer uns
3 Synchro 8 e fazer Synchro 8 errado. Ele tem uma certa dificuldade ali, tá ligado? É um deck que tu tem que pensar mais, porque deck de Synchro, que não são muito focado no arquetipo só, que Red Dragon é focado de dragão Dark. Pera aí, eu falei errado. É que assim, ó, o Sword Souls, ele é focado no arquetipo do Sword Souls. Ele faz Synchro level 8 e level 10. Sacou? O Red Dragon tem uma diferença. Ele faz Synchro level 8 tranquilamente. Só que a diferença do Sword Souls pro Red Dragon é que tu tem que fazer Synchro usando Synchro. E isso é uma puta dor de cabeça. Quando o Sword Souls só vai lá e faz os 5 dos 8 e tudo mais, tranquilo. O Red Dragon tem que fazer um 5 para trazer um Tanner, pro Tanner fazer um Synchro com um Synchro pro Synchro que foi feito Synchro monado com outro Synchro para fazer outra coisa. É uma dor de cabeça dos infernos. Ou seja, tem que saber usar bem. É uma engine poderosa. Cara, se não fosse o Protoss aqui do Sword Souls, eu tenho certeza que a engine do Red Dragon seria melhor que o Sword Souls. É só o Protoss que segura aqui. Eu vou colocar Red Dragon aqui na posição B, porque eu considero um deck forte, só que comparado a esses aqui, não é tudo isso. Claro, é a minha opinião. Praticamente. Outra coisa também, eu vou colocar o Ignister, que é o meu deck, no B também. Porque o meu Ignister é a mesma coisa que o Marinces, tá ligado? A Igni pode ser forte, só que ele não se segura muito se não tiver range trap, tá ligado? Ele pode fazer um combo full louco lá, de muitos negates e tudo mais. Só que assim, ele tem uma dificuldade pra fazer isso. Ele não é um deck que tipo, consigo jogar porque eu gosto, que é legal, que é divertido. Não, é justamente porque ele tem dificuldade de fazer isso. Um erro pode ser fatal. Todos esses decks aqui, ó. Todos esses decks que estão no Rank B são decks que um erro é fatal. Um erro é fatal. Claro, eu expliquei cada um, que eu acho cada um. E o meu Ignister, que é o deck que eu uso atualmente, ele tem esse problema. Saber jogar com ele é difícil. É difícil. Um erro, um negate no lugar certo, qualquer outra coisa, tu se ferra muito. Praticamente. O Dino eu vou colocar no C, porque o Dino hoje em dia pode ser um deck legal, divertido e tudo mais. Ele é simples de fato de jogar, só que ele não é um deck extremamente forte, tá ligado? Tu tem que dar um jeito de adicionar um Tiranossauro pra mão pra poder jogar tranquilo. E nem isso te garante que tu vai conseguir jogar. Então eu não acredito que Dino seja um deck extremamente bom, extremamente forte, praticamente. Eu considero o Windmill a mesma coisa. Pra ser sincero, Windmill, cara, tá no rank C porque é um deck, se tu saber jogar com ele, ele faz muitas coisas boas, mas se tu não souber, aí, né, pelo amor de Deus. Mas esse aqui tá no nível de extrema dificuldade acima do normal, porque é muito efeito, primeiramente, tem que saber como dar os efeitos. E terceiro, cara, ele é um deck que brinca muito fácil, igual o Dino, brinca muito fácil também. Cara, e junto com ele eu coloco o Shadow, que o Shadow é a mesma coisa. Esses três aqui são os decks que brincam fácil para um caralho, praticamente. Cara, aqui o PK eu vou colocar no B. Por quê? O PK é a mesma coisa que todos aqui. O PK na verdade tem uma diferencinha, ele não é difícil de se jogar. Não é difícil. Porém que ele é muito fácil parar, é muito fácil simplificar ele e tudo mais. Claro, se ele combar tudo, ele faz um campo maravilhoso. Mas é difícil ele conseguir fazer um campo maravilhoso hoje em dia. Então é complicado. Sinceramente. Eu vou colocar ele no B porque os campos dele é forte. Na verdade eu não sei. Agora parando pra pensar, acho que melhor ficar no C. Porque por mais que o campo dele seja forte, ele é tipo uma ameba, né, comparado aos outros. Praticamente. E cara, o Guardião do Portão eu vou colocar no D. Porque o Guardião do Portão, pelo que eu conheço, é um deck que tu só faz o Guardião do Portão. Esse até 4 cartas. E pra mim isso não é deck. Pra mim isso é pessoa que tem preguiça de pensar num deck bom. E eu não gosto disso. Eu não gosto. Isso é minha opinião sincera. Se tu quer jogar de anti-meta, joga. Mas o Guardião de Portão não foi feito pra jogar de anti-meta. O suporte deles são negates. Dá pra fazer fusão. Entra e sai, entra e sai. Não é porque volta do banimento que tu precisa da dimensional. Aquela barreira lá, Spell lá que bane, Macrocosmos, Shifter. Cara, pelo amor de Deus.
ou encher de Floodgate o campo. Porque tu vai sair brincado toda hora, é isso, praticamente. Vai ficar no interno loop infinito de duelo. E 2, cara, o deck ali é um combinho gostoso de descombar. Agora já é um combinho gostoso de jogar, tu tem que ficar usando essas porcaria. E, cara, esse aqui é o hard do Zik. Esse aqui é o hard do Zik. Por quê? Porque ele zica muito. Teve um torneio aqui que ele ficou entre os 4 top melhores, só que não ficou por causa do mérito do deck, não digo do mérito do deck, ficou por causa das porra do Floodgate. Que querendo ou não, o Floodgate hoje em dia ainda é forte, por mais que a Konami tenha limitado um monte. Bom, mas é isso, né? Essa é a minha opinião sincera sobre os decks aqui de Cachoeira. Se tem algo ruim, se não gostaram, siga no critério de vocês. Eu espero que tenham gostado. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.